Querido Senhor, invocamos nesta manhã o Teu Santo Espírito para que possa iluminar os nossos corações e inspirar-nos, Senhor, na mensagem que Tens para nós neste sábado. Que se com cada um de nós e com aqueles que estão a ouvir esta mensagem, em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Bom dia, irmãos e amigos. Feliz sábado para todos vós. Continuamos ainda com a igreja em casa, mas de facto a igreja é onde nós nos encontramos. Não são as quatro paredes de uma sala. E por isso eu espero que o Senhor hoje possa visitar cada um de vós, onde quer que se encontrem. Aos nossos amigos, aos nossos familiares e a todos vós que sois a Igreja de Deus aqui nesta bonita cidade de Viseu. O título da mensagem para esta manhã, eu escolhi-o e talvez seja um título desafiador. Ele é o seguinte: prima o botão de pânico. Quando o medo é insuportável, a vítima necessita urgentemente de primir o botão de pânico. Com o regresso de um confinamento mais rigoroso, a 15 de janeiro, para conter os mais de 200 mortos por dia pelo Covid-19, há outros dramas da vida humana que correm em paralelo a isto. As vítimas de violência doméstica voltaram a ter de passar muitas horas com os seus agressores em casa. À semelhança do que aconteceu em março e abril do ano passado. Como tal, há quem faça todos os esforços para tentar ajudar estas vítimas, apelando à imaginação e criando até uma espécie de botão de emergência. Este é um botão de pânico que pode ser acionado a qualquer momento em que uma mulher ou qualquer ser humano se sinta em risco, perseguido ou abordado pelo agressor. Naquela noite, José estava no turno das 23 às 7 da manhã. E pouco antes da meia-noite, o alarme disparou. Alguém tinha acionado um mecanismo de teleassistência. Não era uma mulher que pedia ajuda, mas um dos seus filhos, escondido no quarto com o irmão, enquanto na sala a mãe tinha um revólver apontado à sua cabeça. Nestas situações, é necessário ter sangue frio. O operador ligou para as autoridades policiais e manteve a criança em linha o tempo que pôde. Mas era preciso acautelar que os polícias não entrassem de rompante naquela casa e isso ter um efeito contrário àquilo que se pretendia. Quando houve a oportunidade, foi perguntado ao rapaz se havia alguém lá fora que pudesse ajudar. Um amigo que pudesse orientar a polícia sobre a forma como entrar em casa. Várias conversas cruzadas houve naqueles minutos, talvez quase naquela hora dramática. Mas no fim desta história, a vida daquela mulher e dos seus filhos foram salvas. Com tantas vítimas diretas ou indiretas do Covid-19, necessitamos encontrar mecanismos, meus queridos amigos e irmãos, mecanismos de salvação. Esta pandemia tem provocado elevados estragos a nível físico e emocional entre nós. A perda do emprego, a morte de um amigo ou de um familiar, os problemas financeiros com a perda desses empregos, o medo da morte.
são as principais causas ou fatores que ajudam a fazer a ligação entre esta pandemia da Covid-19 e a depressão que muita gente está a sofrer. Esta associação é quase intuitiva, mas nada como analisar os números. Um estudo publicado em setembro do ano passado na revista JAMA Network Open revela que quase 28% dos adultos nos Estados Unidos apresentavam sintomas de depressão em meados de abril, em comparação com 8,5% antes de se declarar a pandemia. E este fenómeno não é apenas circunscrito ao país das estatísticas, os Estados Unidos. Este é um fenómeno global, assim como é a pandemia. Há outro estudo publicado agora por investigadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston, que confirma, infelizmente, que a história se repete. Sandro Ghilia, o principal autor do estudo, assinala, dizendo: observou-se que, após eventos traumáticos anteriores, de grande escalada, que a depressão na população em geral, no máximo, duplicou. Citando, por exemplo, acontecimentos como o 11 de setembro, o surto da ébola, ou mesmo a agitação social em Hong Kong. O sentimento ou emoção transversal a este quadro de situações resume-se numa palavra. Numa definição simples, o medo é uma emoção gerada pelo organismo contra uma resposta a uma situação ameaçadora. Segundo a neurobiologia, os vários sistemas cerebrais muitas vezes atuam em conjunto perante o medo, o stress e a ansiedade, dando respostas de orientação ao estímulo de perigo, preparando o indivíduo para a fuga, para o enfrentamento ou simplesmente deixando-o paralisado, passivo, praticamente congelado perante a situação. Muitas pessoas estão a ficar paranoicas com a grande quantidade de notícias na comunicação social acerca deste vírus. Parte deste medo é de alguma maneira justificado, mas grande parte dele produz ansiedade excessiva, provocando sofrimento mais do que ajuda. A primeira vez que aparece na Bíblia a menção do medo é logo no livro de Gênesis, quando Adão e Eva se escondem de Deus no jardim. Se quiserem acompanhar a leitura comigo deste pequeno verso, no capítulo 3 de Gênesis, nos versos 9 e 10. Capítulo 3 de Gênesis, versos 9 e 10. Diz: mas o Senhor Deus ao homem chamou e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Queridos amigos, queridos irmãos, o conceito de medo expresso na Bíblia cobre um amplo espectro de situações. O seu significado varia desde profunda preocupação, terror, temor que pode envolver o sentimento de respeito por alguém e até mesmo a reverência. A nuance exata do sentimento ou do grau de medo deve ser determinada a partir do contexto onde a palavra aparece. Mas na maioria dos casos, o medo bíblico aproxima-se do uso que nós fazemos desse termo
no nosso idioma, em português. A emoção do medo, que aparece após a queda, logo no capítulo 3 de Gênesis, após essa queda dos nossos primeiros pais de terem caído em pecado, é a partir dali uma emoção que de alguma maneira também protege a vida. Mas esta emoção, fora desse contexto de sobrevivência, é altamente prejudicial à saúde mental dos indivíduos. Não é pecado sentirmos medo, meus queridos irmãos, mas passa a sê-lo quando nos deixamos dominar totalmente por essa emoção destrutiva. Como crentes, devemos enfrentar este pânico do coronavírus, apelando para as palavras de Deus que tratam do medo. Há na Bíblia, de facto, um profeta no Antigo Testamento que, por volta do ano de 630 a.C., retrata esse sentimento por antecipação daquilo que iria acontecer de imediato ao povo de Deus da tribo de Judá, com o espectro da invasão e da destruição de Jerusalém, que aconteceria com a entrada dos exércitos de Babilônia. Venham comigo a Abacuque. Abacuque é um dos profetas menores que encontramos já quase no final do Antigo Testamento. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3, do verso 2 ao verso 12. É um texto um pouco longo, mas é importante nós lermos-lo todo para que possamos entrar no contexto em que o profeta fala ao povo aterrorizado por aquilo que vinha a seguir. Abacuque, capítulo 3, versos 2 a 12. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, e a peste segue os seus pés. Para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Descoberto está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, e os montes te veem e temem. A inundação das águas passa, o abismo dá a sua voz e levanta as mãos ao alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das suas flechas, ao resplendor do relâmpago da sua lança. Com indignação, marchas pela terra. Que assustador este cenário que Abacuque traça daquilo que iria acontecer em breve ao povo em Judá. Com toda a certeza que se tivéssemos ali neurologistas, psicólogos, psiquiatras, neurobiólogos, com toda a certeza que haviam estudos acerca do estado de ânimo desta população, deste povo, perante tamanha catástrofe, tamanha destruição. Queridos irmãos, de facto, após o pecado, a mente humana é fértil em produzir a autoajuda, um placebo. Karl Marx, o grande filósofo
da corrente socialista. Ele disse que o cristianismo era o ópio do povo. Reparem no que ele escreveu em 1843. Ele disse, num livro que é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, a religião é o ópio do povo. A abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência da sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito da sua condição é o apelo para abandonarem uma condição que precisa de ilusões. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem enquanto ele não circula em torno de si mesmo. Não é de estranhar que Karl Marx tenha tido esta declaração. Ele era um humanista e o humanismo põe o homem como centro de tudo aquilo que existe e tudo gravita à volta do homem. A teologia faz exatamente o contrário. A teologia coloca Deus no centro. À volta dele tudo acontece. Karl Marx considerava a religião um placebo. E o filósofo Nietzsche, em 1882, iria afirmar a morte de Deus. Vejam. E que o cristianismo acabaria por desaparecer. Pela graça de Deus, mesmo e ainda por cima desta pandemia, a nível geral, a nível global, a humanidade se está cada vez mais a voltar para Deus. Mesmo em pandemia, não podemos ficar tomados pelo medo. Muito pelo contrário. Devemos tomar as devidas precauções. E isso expressa, no verso 27, queria eu dizer, Mateus 14, 27, quando de facto os discípulos viram Jesus a caminhar sobre as águas, de facto a sua imaginação foi mais longe do que devia, porque eles viram em Jesus um fantasma e tiveram medo. Mas no verso 27, Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Que extraordinária esta exortação. O Evangelho são as boas novas de salvação. Jesus é o nosso suporte e a sua presença expulsa e manda embora o medo. Jesus, meus queridos irmãos, o Jesus dos Evangelhos, é um ser real. É o Jesus histórico. É o Jesus de carne e osso. O Deus que se tornou homem e que veio viver entre nós, homens. Ele não é uma miragem. Ele é real. Vejam o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1, nos versos 16 e 17. Paulo dirige-se aos crentes em Roma e diz: não me envergonho do Evangelho, pois o que é que ele é? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Paulo, o grande teólogo da Igreja, ele refere que o justo viverá pela fé. Aquele que realmente é crente em Deus, mesmo que tenha medo, ele sabe onde recorrer para encontrar a estabilidade emocional. O homem estava perdido, culpado de morte, mas Cristo veio em nosso socorro para nos salvar e nos retirar o medo. Temos por isso, queridos amigos, queridos irmãos, um botão
de pânico que podemos acionar. Gostaria de voltar a Abacuque. E reparem, na segunda parte desta oração, no fundo, este capítulo 3, dos versos 2 ao 19 ou ao 20, é de facto uma oração. Reparem no que Abacuque agora diz a partir do verso 13 a 19, do capítulo 3 de Abacuque. Ele continua a dizer o seguinte: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo da cabeça aos pés. Trespassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças, quando avançam como uma tempestade para nos atacar. Eles vêm orgulhosos, como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Tu, com os teus cavalos, marchas pelo mar, agitando as grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comove. À sua voz tremem os meus lábios. Entra a podridão nos seus ossos. Em minhas pernas estremecem. Contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia, que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Que extraordinária experiência de Abacuque, que tentou incutir ao povo de Judá a certeza de que no maior turbilhão da vida, na situação mais dramática que qualquer um de nós possa passar, incluindo esta pandemia, o Senhor não nos abandona. Sabem, o nome de Abacuque deriva do verbo abraçar. Abraçar. Como neste período de confinamento pela pandemia, sentimos a necessidade, queridos irmãos, queridos amigos, de sermos abraçados. Abacuque, o profeta do Antigo Testamento, foi o primeiro a dizer aquilo que Paulo desenvolve nas suas epístolas ao longo do seu ministério: o justo viverá pela fé. E esta manhã eu queria dizer-vos que a fé é o nosso botão de pânico para obter o abraço de Deus. É muito fácil pensar sobre o medo e não sobre a fé. Mas as Escrituras chamam-nos não apenas para sermos ousados, mas para enfrentarmos com ousadia esta crise. Recordam o Salmo 23? O salmista David diz: ainda que eu ande pelo vale mais escuro, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esta ideia do cajado é a mesma que representa o nome de Abacuque. O cajado envolvia os cordeirinhos. O cajado de Deus são os seus braços que nos querem envolver a nós num abraço fraterno. O apóstolo Paulo lutou profundamente com doenças incuráveis na sua época e na sua vida. Mas ainda assim, ele no capítulo 8 da sua epístola aos Romanos, capítulo 8 de Paulo aos Romanos, no verso 38 e 39, ele diz, capítulo 8 de Romanos, 38 e 39, ele diz: pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que extraordinária a experiência do apóstolo. Não há nada, queridos irmãos, que nos possa fazer abalar. E esta manhã eu gostaria que cada um de vós, onde quer que se encontrem, possam encarnar esta mensagem de esperança, de confiança naquele que nos ama e nos quer abraçar. Como conclusão de tudo aquilo que falámos esta manhã, o que quer que o coronavírus possa tirar de nós, ele não nos pode tirar o abraço de Deus. Não nos pode tirar a salvação que nos é dada gratuitamente pelo sacrifício de Jesus. E certamente, apesar das igrejas fechadas ainda, Ele jamais destruirá a Igreja de Deus neste mundo. No ano de 2000 e no que começou agora em 2021, é-nos mostrado que somos frágeis nos nossos planos, mas esperamos sair desta dolorosa experiência com algumas lições aprendidas. Em primeiro lugar, devemos ter a humildade de reconhecer que os nossos planos nunca foram soberanos em absolutamente nada. Em segundo lugar, sem a mão de Deus a nos conduzir, estamos focados ao fracasso. Contudo, isso não nos deve desencorajar, pois foi-nos dado um botão de pânico, a fé, para chamar por alguém que nos abrace. Esse alguém é Deus. Em terceiro lugar, não devemos entrar em negação. Reconhecer, entender e escolher a dor e o sofrimento ajuda-nos, em primeiro lugar, a perceber as nossas limitações e, em segundo lugar, irmos à fonte de todo o poder que é o nosso bondoso Deus. Aquele que nos traz calma, confiança e paz. Em quarto lugar, o Senhor nos encoraja a perseverar em tempos de crise. Ter fé não nos isenta de experimentar a dor, a tristeza e os conflitos, mas orienta-nos para encontrar o caminho de resiliência e do amoroso braço de Deus. Lembro-me aqui das palavras do profeta Jeremias, anunciadas ao povo já cativo em Babilónia. No caso deles, a quarentena foram 70 anos de cativeiro. Ainda assim, Deus ordenou-lhes algo interessante. No livro do profeta Isaías, no capítulo 29, nos versos 5 e 6, já com o povo cativo em Babilónia, o profeta diz: edificai casas, são palavras de Deus através de Jeremias, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. É interessante este pedido de Deus. Não tenhais medo. Não fiqueis paralisados. Não vos diminuais. Por outras palavras, sigam em frente. São tempos difíceis, mas vocês estão autorizados a seguir em frente, a não parar. Não devemos ceder à procrastinação, à preguiça, ao desalento. Devemos, queridos irmãos, reorganizar as nossas vidas
para que possamos ser bons mordomos do tempo que Deus nos está a conceder. Quem sabe o que nos espera ainda? Quem sabe também se estes dias não são o fogo que necessitamos para tornar estes tempos que são difíceis, mas para realmente ganharmos capacidade de resistência para tempos mais difíceis, mais à frente, que nos esperam. Quem sabe se esta pausa não é o tempo de graça ainda concedido pelo Senhor para enchermos as nossas lamparinas do azeite do Espírito e esperar firmes a volta do noivo, como no relato da parábola das 10 virgens. Estaremos nós preparados? Ou estaremos cansados demais? Estaremos nós ociosos, desmoralizados? Como estarás tu, querido irmão, querida irmã, querido amigo? Como te encontrará o Senhor quando vier? Termino com as palavras de ânimo do apóstolo João, o discípulo amado que se encontra na sua primeira carta, na sua primeira epístola universal, 1 de João, no capítulo 4, 1 de João, capítulo 4, no verso 18, este discípulo do amor exorta-nos a perseverar a nossa saúde mental, mantendo a confiança em Deus. Capítulo 4, verso 18 de 1 de João, diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Queridos irmãos, no amor de Cristo não há medo. Que realmente Ele seja a sua e a minha âncora nestes momentos difíceis que estamos a atravessar. Que a fé seja o botão de pânico, o botão de alarme, para constantemente ser acionado para estarmos em contacto com este Deus que nos ama e que nos quer guardar. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Amado Paizinho que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque apesar da situação difícil que estamos a viver, Tu continuas a proteger-nos e a dizer-nos que nos queres abraçar. Ajuda-nos, Senhor, a confiar plenamente em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a acionar constantemente o botão da fé para não entrarmos em pânico com o medo e a expectação das coisas que à nossa volta acontecem. Mas que cada um de nós possa entregar a sua vida inteiramente ao Teu cuidado. E assim, Senhor, esperarmos por Ti com firmeza e com a certeza de que a nossa redenção está próxima. Suplicamos e agradecemos tudo isto em nome e pelos méritos de Jesus. Amém.